Olá, amigos do Grupo Espírita Alto de Souza, bem-vindos a mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 105, observação primordial. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos capítulo 12, versículo 29. Replicando ao escriba que o interpelou com relação ao primeiro de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo do decálogo de observação original que merece destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e de suas próprias bênçãos redentoras do Evangelho, o Mestre coloca uma declaração enérgica de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial, alicerçando o serviço salvador que ele mesmo trazia das esferas mais altas, proclama o Cristo à humanidade que só existe um Senhor Todo-Poderoso, o Pai de infinita misericórdia. Sabia de antemão que muitos homens não aceitariam a verdade, que almas numerosas buscariam escapar às obrigações justas, que surgiriam retardamento, má vontade, indiferença e preguiça em torno da Boa Nova. No entanto, sustentou a unidade divina, a fim de que todos os aprendizes se convencessem de que lhes seria possível envenenar a liberdade própria, criar deuses fictícios, erguer discórdias, trair provisoriamente a lei, estacionar nos caminhos, ensaiar a guerra e a destruição. Contudo, jamais poderiam enganar o plano das verdades eternas, ao qual todos se ajustarão um dia, na perfeita de compreensão de que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por esta oportunidade de estudo, obrigado por esta encarnação, obrigado pelos ensinamentos que nos traz a todo momento, pelas oportunidades que nos apresenta a todo instante. Senhor, agradecemos pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, por todos aqueles que cruzam o nosso caminho, por aqueles, pedimos amparo para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão perdendo a confiança em Tua Palavra, que eles possam se manter fortes, se manter fiéis, que eles possam continuar no seu caminho, que eles possam continuar a caminho da sua luz. Senhor, faça com que cada vez mais nós possamos observar, compreender e nos comover com aqueles que passam dificuldades ao nosso redor, com aqueles que não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde morar, com aqueles que procuram um emprego e não conseguem, para aqueles que a sua saúde está debilitada, por todos aqueles, Senhor, que têm um pouco ou muito a menos do que nós, por todos aqueles, Senhor, que nós conseguimos observar, porque o Senhor já nos disse, sempre temos a oportunidade de ajudar o próximo, sempre podemos contribuir com alguma coisa. Muitas vezes só nos basta olhar e enxergar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por sua paciência conosco. Que assim seja. Hoje o estudo é do livro Dimensões da Verdade, por Joana de Ângeles e Divaldo Franco. O capítulo é o 38, Caridade e Doutrina Espírita. E o capítulo, né, ele nos lembra que Kardec, ele quando estava organizando a doutrina, ele conseguiu resumir os ensinamentos da doutrina numa máxima, que fora da caridade não há salvação. E o livro nos lembra que essa caridade, ela acontece ao redor de nós, ela
A oportunidade da caridade acontece ao redor de nós a todo momento. A gente, num determinado momento, a gente pode simplesmente enxergar as oportunidades que nos rodeiam. É alguém que está sem dinheiro, que está pedindo dinheiro na rua, alguém que está passando fome, alguém que está precisando de um amparo por falta de saúde, alguém que está precisando de um aconchego, alguém que está precisando de um carinho, alguém que está precisando de alguém que escute, está precisando que alguém que não só escute as palavras, mas que ouça de verdade, que tente entender. Talvez seja difícil, mas talvez que tente aceitar a situação daquela pessoa, que tente auxiliar de alguma maneira, oferecendo ajuda, oferecendo conselhos. É aquela coisa fácil de oferecer, né? Mas de repente oferecendo uma orientação, uma opção, uma outra visão, uma outra forma de enxergar aquela situação. Oferecendo um emprego quando podemos, oferecendo uma ajuda num estudo da escola, num estudo para o trabalho, num estudo espiritual, oferecendo ajuda, às vezes trocando ideia com um determinado problema que a pessoa está passando, seja no trabalho, na escola ou na vida, de um modo geral. Dividir um prato de comida, oferecer uma cesta mensal, oferecer uma oportunidade de poder trabalhar em algo que a pessoa consegue fazer, de contribuir, uma oportunidade de contribuir para a obra do modo geral, né? Quantas vezes a gente está fazendo uma atividade, a gente está, sei lá, lavando louça em casa e a gente não oferece oportunidade para outras pessoas poderem contribuir. Parece esquisito, né? Assim, a oportunidade de lavar a louça eu estou oferecendo a todo momento, né? Mas eu dei o exemplo da louça, porque às vezes são coisas muito simples. Às vezes você tem a oportunidade de deixar alguém contribuir com uma ideia, contribuir com um trabalho, contribuir com algo que precisa ser feito, e aquela pessoa traz uma opção que não é exatamente a que você faria, que do seu ponto de vista talvez até nem seja a melhor das opções, mas talvez seja uma opção válida, razoável, seja uma opção aceitável, e traz oportunidade para aquela pessoa se sentir mais útil, se sentir mais contribuindo, se sentir mais parte. A gente, às vezes, no afã de não ser preguiçoso, né, ser preguiçosa e querer fazer as atividades, não, isso aqui é o serviço, eu pego e faço. Às vezes a gente tira a oportunidade de outros contribuírem. Porque, lembrando que assim, esse texto está falando sobre a caridade. É claro que se ele estivesse falando de um outro ponto de vista, né, do quanto a gente se dedica para fazer as coisas, para ele dizer, não, mas nós temos também que estar atentos às oportunidades para nos oferecermos para contribuir. Mas o texto não é esse. O texto é o outro lado, é o lado da caridade, o que a gente pode oferecer. E a gente tem várias oportunidades de poder ajudar, mas às vezes a gente não se dá conta. Às vezes a gente nem enxerga, né? Não é só... Porque tem caso que você, tem oportunidade aqui, eu não quero contribuir, eu não me sinto preparado, não me sinto com vontade, sei lá. Pode ter diversos motivos. Mas quantas das vezes a gente deixa passar a oportunidade sem querer? A gente deixa passar a oportunidade de ajudar, de ser caridoso, porque a gente não presta atenção, porque a gente está tão ocupado com o nosso dia a dia que a gente esquece de olhar para o lado. Quantas vezes eu poderia ter ficado quieto numa discussão e teria sido suficiente para a discussão não acontecer, para os ânimos ficarem mais
tranquilos, mas eu não me dei conta, não pensei nisso, não olhei para isso e falei o que não devia, me meti onde não devia. E quantas vezes também aconteceu o oposto. Eu poderia ter oportunidade, eu tive oportunidade de falar, de contribuir, de tentar acalmar as coisas, de dizer, não, peraí, não é bem assim, olha, eu acho que você está errado. Quantas vezes eu pude, com alguma coisa que eu dissesse, que eu falasse, de repente, a gente não sabe, né? Mas às vezes você percebe que a oportunidade passou. E aí poderia ter contribuído e não contribuir. E aí algo ficou mal entendido, ficou mal falado, ficou mal compreendido. E às vezes uma mágoa nasce de por algo que a gente deixa de falar ou por algo que a gente fala demais. E todas as oportunidades de oferecer comida, de oferecer um abrigo, de oferecer uma família, de oferecer um trabalho, de oferecer estudo, de oferecer a compreensão, de oferecer alguém que escute, tudo que a gente pode oferecer é o lado da caridade que a gente pode exercer. É o lado da ação imediata, né? Lembrando uma fase que tinha se eu não me engano era do Betinho, do Ação contra a Fome, né? Que quem tem fome tem pressa, né? Isso vale a gente pode tentar generalizar isso, né? Quem precisa de caridade tem pressa. E aí, quantas vezes a gente adia, né? Eu deixo para, não, amanhã eu faço, amanhã eu contribuo, amanhã eu ajudo, na próxima vez eu vou estar aqui prestando atenção. E a gente deixa passar isso. E sempre sempre vai ficar para amanhã. E a gente nunca se lembra do ontem, né? Que ontem eu prometi que amanhã, né? Que hoje eu ia fazer diferente. Mas aí também é outra fase conhecida, né? Que era do fiado, né? Quem vende fiado, fiado só amanhã. Então às vezes a gente compra alguma coisa para pagar depois. Amanhã eu pago. E aí só amanhã, mas amanhã nunca chega. E quantas vezes a nossa melhora, a gente age da mesma maneira. A gente deixa tudo para o amanhã, que nunca chega. E é justamente olhando para o amanhã, dizendo que, né, que a gente precisa fazer a caridade, que a gente precisa auxiliar. Logo assim que a oportunidade aparece, né, com quem precisa daquilo logo. O texto também nos lembra, numa segunda parte da doutrina, e ele nos lembra que a gente sim tem que investir nessa solução mais imediata, nessa solução mais para resolver a questão, pelo menos para aliviar a questão ali no momento. Quem está com fome, você oferece logo algo para comer, quem precisa de roupa, algo para vestir, quem precisa de ouvido, de papo, você oferece tudo. Você tenta atuar logo no problema, né? Mas também a gente tem que se preparar e a gente tem que se preocupar com o contínuo, com amanhã, com como que a gente vai se mudar de verdade. Quantas vezes eu estou desesperado por ações que eu fiz, quantas vezes eu estou e aí a gente solicitado também a pensar no como que a gente evita, né, que essas situações aconteçam, como que a gente começa a nossa transformação. E a nossa transformação, ela passa pela doutrina, ela passa pelo ensino, pelo estudo, né, pelo ensino também, mas assim, ela passa principalmente pelo estudo, porque para quem está passando fome, a gente tem que oferecer a comida logo, mas talvez a gente tendo a oportunidade de estudar junto, a gente possa perceber que quantas vezes a nossa
A gente poderia ter uma atitude diferente e não entrar nesse tipo de problema, não entrar nessa dificuldade da alimentação, de não ter comida, alguma coisa assim. Quantas vezes são... eu poderia... eu estou escutando alguém que está passando por um problema, naquele momento ali eu estou só auxiliando, mas se aquilo é recorrente, talvez tenha um comportamento que precise ser mudado, alguma coisa que precisa ser feita diferente, alguma coisa que aquela pessoa precisa atuar de outra forma. Se a gente consegue acolher alguém que está sem família, que está órfão, que está desabrigado, o preparar aquela pessoa para o futuro é importante. A doutrina nos auxilia nisso, nos auxilia nessa compreensão, nesse entendimento. É claro que a gente começa a estudar e a gente não vai entender tudo de cara. A gente está aqui há séculos estudando, né? Nós, espíritos milenares, nós estamos aprendendo. Nós estamos estudando, né? Mesmo quando não queremos, a gente é exposto a diversas oportunidades de aprendizado, né? Na nossa vida, né? No nosso viver. Quantas vezes a gente passa por sofrimentos, né? E vou mais uma vez citar um ensinamento que eu ouvi numa palestra, né? Que se você está sofrendo é porque você não aprendeu ainda. Então, quantas vezes a gente está ali sofrendo, tendo a oportunidade de aprender e a gente não consegue. A gente não consegue aprender. A gente se dispersa. É como se a gente pegasse o livro para ler a lição e a gente lê o livro. Já deve ter acontecido com vocês alguma vez, né? De você estar com o livro na mão, estar lendo e depois de 5 páginas você volta, peraí, o que eu li mesmo, né? Quantas vezes a nossa mente vaga, né? A gente divaga e não vê, não percebe, a gente às vezes faz isso na vida, né? A gente passa pela vida e não percebe. O tempo passa pela nossa frente, as oportunidades chegam e vão. A gente entra nos sofrimentos, os sofrimentos dão uma paradinha e a gente ainda continua sem aprender. E aí volta aquele assunto, sofre de novo. Então, para a gente evitar isso, o caminho sugerido pelo livro é justamente da doutrina, do estudo, que se a gente conseguir entender talvez seja uma esperança muito grande para a gente no estágio que a gente está, né? Mas se a gente conseguir começar a absorver o ensino que está sendo colocado ali, a gente consegue agir um pouco melhor. Trazendo um exemplo para matérias qualquer ou para um trabalho que a gente está fazendo, quantas vezes a gente faz um treinamento ou alguém nos ensina a fazer alguma coisa e a primeira vez que a gente vai fazer aquela atividade a gente erra, né? Sei lá, nunca fiz um bolo na vida, alguém me ensina a fazer o bolo e o primeiro bolo que eu vou fazer ele sola, ele queima, ele fica cru, ele falta alguma coisa que eu esqueci de colocar. E o bolo, uma receita de bolo, né? Já como dizem, né? Se você tem receita de bolo, você segue, é só seguir. Mas quantas das vezes a gente, no primeiro aprendizado, mesmo estando escrito, a gente tem dificuldade de absorver aquilo, a gente tem dificuldade de absorver o ensinamento, e isso é natural. Qualquer coisa que a gente está aprendendo é difícil. Se fosse facinho, é porque a gente não estava aprendendo, a gente já sabia. Então, quantas vezes eu vou, sei lá, se eu nunca fiz um bolo na vida, vou fazer a primeira vez, vai ser difícil.
Ah, não, mas a primeira vez que eu fiz foi muito fácil. Mas você já tinha cozinhado alguma coisa antes? Porque geralmente, se você não faz um tipo de, de comida, né? Se você faz outras, às vezes você consegue associar uma coisa com a outra, né? Ah, nunca fiz bolo, mas já fiz, sei lá, já fiz mingau, não sei, sei lá. Então você vai tentar fazer pão, mas já fez bolo. É totalmente diferente, mas sei lá, você já viu alguma coisa. Você, para quem nunca fritou ovo, fazer bolo é uma arte quase irreconhecível, né? Assim, uma coisa inatingível. Então a gente, muitas vezes, a gente para poder evoluir, para poder é, escapar dos nossos sofrimentos, ou até melhor do que escapar dos nossos sofrimentos, para a gente conseguir passar pelas situações de dificuldade sem sofrer. Uai, como assim? Eu acho isso difícil também, tá? Assim, eu ainda não consegui fazer isso, mas acho que o caminho para o entendimento, a maneira como eu tento entender esse ensinamento, é que quando a gente não sabe fazer alguma coisa, aquilo é muito difícil. Se eu não sei escrever, eu tentar escrever é muito complicado. Se eu não sei ficar em pé, né, bebezinho, não sabe ficar em pé ainda, ele toda hora cai, né, vai, cai, aí chora, aí não consegue, até que a hora a coisa avança, né? Quantas vezes a gente está na escola e tem dificuldade em alguma matéria, ou uma outra a gente tem uma facilidade enorme, em algumas a gente tem uma dificuldade grande. Mas quando a gente aprende, a situação continua a mesma, mas a gente não sofre mais. Então, por exemplo, se eu não sei, nunca fiz bolo, não sei fazer bolo, o primeiro que eu vou fazer, mesmo tendo a receita, se eu não tiver receita é mais difícil ainda, né? Mas mesmo eu tendo a receita, a primeira vez que eu for fazer, eu vou ter alguma dificuldade. Eu não vou saber regular a temperatura do forno, pode ter alguma coisa que eu vou fazer errado. Eu posso achar que aquela receita ali eu não preciso seguir os ingredientes como estão, ou eu sigo, mas alguma coisa um pouquinho diferente, e pode ter algo que dá errado. E conforme eu vou fazendo aquilo mais vezes, eu vou entendendo melhor. Eu vou repetindo, eu vou entendendo. Eu vou entendendo que aquela forma que eu tenho em casa, ela não comporta aquela receita completa. Talvez eu tenha que reduzir a receita. Ou a receita fica muito pequena, talvez eu tenha que aumentar a receita, ou arrumar uma forma diferente. Ou na hora que eu vou botar no forno, o meu forno queima o bolo por baixo, e aí eu tenho que botar alguma coisa no forno, ou diminuir a temperatura, ou botar a forma num lugar diferente, mais para cima, mais para baixo, mais para trás, mais para frente. Alguma coisa a gente vai ajustando para a situação que a gente está vivendo. Da mesma maneira, é o que o livro nos fala da caridade e da doutrina. Quantas vezes eu posso estar com fome e eu preciso, e alguém me traz um bolo para eu comer. Naquele momento, foi o que me livrou daquele sofrimento imediato. Mas, como eu não sei, ou eu não procuro, ou eu não sei simplesmente, eu não tenho condições quaisquer de fazer o meu próprio bolo, de comprar os meus ingredientes, eu vou passar fome mais à frente. Ou aquele bolo vai acabar, e aí? O que eu faço? Então, quando a gente ensina, a doutrina é a receita do bolo, é o ensinar a pescar. Quando a gente ensina a receita, para a pessoa seguir é difícil. Não é porque a gente ensinou que a pessoa vai saber, né, agir de outra forma. Assim como não é porque a gente tem a receita na mão
que a gente entende, que a gente sabe o porquê que está daquele jeito. Muitas vezes a gente olha para a receita, repete ela, mas não entende o que está ali. Bolo, pão, para mim é a mesma porcaria, tudo que eu como com farinha, com um é doce, outro é salgado, né? Aí a gente tem o bolo salgado, pão doce. Mas quantas vezes a gente tem na mão a receita, o ensinamento, mas a gente não sabe colocar aquilo em prática. Então a gente precisa, de um lado, exercer essa caridade com frequência, porque isso é que nos faz compreender melhor o ensinamento. Bom, pelo menos essa é a minha esperança, tá? Que para quem já tem o hábito de fazer a caridade mais ali como algo natural e normal da sua vida, que não é que a vida fica mais fácil, o sofrimento continua, assim, as dificuldades se apresentam, tá tudo ali, mas talvez você sofra menos, né? Você seguir a receita de bolo da primeira vez é difícil pra caramba. Você seguir a receita de bolo da 30ª vez, talvez não precise nem mais da receita. Você já sabe de cabeça, já sabe ali o como fazer. Você começa a inventar coisas novas. Então, com o ensinamento, com a doutrina, a gente ainda está muito longe de conseguir inventar coisas novas. A gente está com dificuldade de fazer o primeiro bolo. Mas a doutrina está aí para isso, para nos ajudar, para que a gente possa compreender, para que a gente possa tornar a nossa vida menos difícil, para que a gente possa sofrer menos com as dificuldades que vão continuar aparecendo. Mesmo a gente pensando, vamos virar um mundo de regeneração e esse mundo vai ficar melhor, assim, as dificuldades continuam. As dificuldades vão continuar. O que talvez seja a diferença, né? Para vocês que ficarem no mundo de regeneração, eu tenho mais chance de ir para o próximo, pro prova e expiação que vai se suceder a esse, né? Do que de continuar de regeneração. Mas mesmo no mundo de regeneração, as dificuldades vão existir do mesmo jeito. Não é porque o mundo melhorou que vamos viver agora no céu, no paraíso. Mas, provavelmente, nós, ou quem continuar, né, quem conseguir transitar junto com o mundo, vai ter uma compreensão melhor das dificuldades. E, em vez de sofrer, vai aprender, né, vai evoluir, né, em vez de eu ficar desesperado porque eu bato o bolo no liquidificador e ele voa todo pela cozinha, eu vou me dar conta que eu tenho que tampar o liquidificador, eu vou me dar conta que esse tipo de bolo não é para fazer no liquidificador, é para usar uma batedeira. Esse tipo de bolo eu estou tentando bater na mão e não vou conseguir. Ou eu até consigo, não, eu não consigo fazer o bolo porque eu não tenho batedeira. Mas tem receitas que eu consigo fazer na mão. E aí dá mais trabalho, mais difícil, mas eu estou desenvolvendo as minhas ferramentas, né? A caridade é o que nós precisamos praticar no dia a dia. Essa caridade vai fazer com que a gente compreenda melhor os ensinamentos que a gente recebe, a doutrina que a gente recebe, a doutrina que a gente recebeu. E nessa compreensão a gente se modifica. No que a gente se modifica, a gente consegue ajudar a modificar, a melhorar os que estão ao nosso redor. Nem que seja pelo exemplo, nem que seja de alguém olhar e falar, caramba, tá, é assim, né? Vocês devem conhecer alguém que passa por um monte de dificuldade e você fica pensando assim, caramba, gente, não é possível, a pessoa é caridosa, faz um monte de coisa e passa por essa dificuldade toda. E aí você olha para a pessoa, ela está passando pelas dificuldades, mas ela não está sofrendo com aquilo. Ela está conseguindo lidar com aquele negócio. Claro que nem sempre, né? A gente, nesse planeta, perfeitos a gente não tem. Mas todos nós, acho que conhecemos alguém, ou mais de uma pessoa,
que consegue lidar pelo menos com um tipo de situação mais fácil. Tem dificuldade em outras coisas, mas aquilo ali que para mim é muito difícil, para aquela pessoa não é tanto, porque ela já aprendeu. Ela já consegue lidar com aquela situação mais fácil do que eu. Talvez tenha outras situações que eu consiga lidar melhor. Então, o que nos é pedido é para a gente exercer a caridade, exercer logo, exercer no momento que ela aparece, prestar atenção nas oportunidades que ela vai aparecer, porque tem um monte. E também para a gente não ficar só nesse ato imediato, que já é um passo gigantesco, né? Mas além desse passo gigantesco, a gente tem mais um, que é junto, que é ali associado, que a gente consiga também colocar a doutrina nesse meio do caminho, que a gente consiga levar um pouco de conforto, de compreensão para nós mesmos e para as outras pessoas. Não é o caso de ficar fazendo propaganda, a pessoa tá com um problema e você está falando pela doutrina. A pessoa naquele momento talvez não seja a hora para ela ouvir isso. Ela está com um problema, ela está com uma coisa, necessidade muito mais forte, mais imediata. Ela não está com cabeça para evolução, para aprendizado. Então naquele momento você trata a questão imediata. Mas depois, com o tempo, com a repetição, você vai colocando a sua receita. A receita de bolo, você vai botando. Não é só tacar os ingredientes, não é só viver de qualquer maneira. A gente pode seguir uma orientação, não é nenhum padrão, porque cada um tem uma vida diferente do outro, mas a gente pode seguir uma orientação que pode tornar nossa evolução um pouco mais simples. Vamos elevar nosso pensamento para uma oração de encerramento. Senhor, obrigado pelas palavras que colocou diante de nós, que nós possamos não só falá-las, não só ouvi-las, mas colocá-las em prática, que nós possamos efetivamente melhorar as nossas vidas, o nosso comportamento, a nossa compreensão, as nossas atitudes, que nós possamos auxiliar nas oportunidades que aparecerem, nas situações que se apresentarem diante de nós, que nós possamos fazer sempre o melhor, o nosso melhor, para contribuir para a vida dos outros, para melhorar a vida das nossas famílias, as nossas vidas, as vidas dos nossos amigos e também a vida daqueles que não conhecemos, mas cruzam o nosso caminho, dos colegas de trabalho, daqueles que passamos pela rua, daqueles que interagimos de diversas formas. Quantas oportunidades nos são apresentadas, às vezes oportunidades simples, às vezes oportunidades fáceis, e nós simplesmente ignoramos, passando por cima, ou não vemos. Estamos tão ocupados com outras coisas que nós nos esquecemos da caridade para conosco mesmo, para com aqueles que nos rodeiam de forma mais permanente ou de forma fugaz, que num instante. Senhor, obrigado pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, por toda a doutrina que traz para nós, por toda a paciência que exerce conosco, que nós possamos estar à altura do desafio que o Senhor colocou diante de nós, que nós possamos evoluir, que nós possamos crescer, que nós possamos crescer como sociedade, como humanidade, e estarmos um pouquinho mais perto da nossa evolução, que nós possamos estar um passo adiante na nossa evolução do que estávamos há centenas de anos atrás, que estávamos há anos atrás, que nós possamos cada vez mais compreender que depende de nós a nossa evolução, o nosso crescimento. Senhor, olhai por aqueles que estão passando por enfermidades, nesse momento de turbulência, nesse momento de transformação desse planeta, que nós possamos nos manter serenos, que nós possamos nos manter calmos, que nós possamos nos manter unidos, próximos, que nós possamos
nos manter compreensivos uns com os outros, que nós possamos encontrar a melhor maneira de passar pela dificuldade, porque as dificuldades sempre estarão aí. O que muda é a nossa atitude, a forma como nós as enfrentamos. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá, que assim seja.